Este é o casal mais poderoso da política. A esposa, Moon-ju, é embaixadora das Nações Unidas. E o marido, Yunik, está concorrendo à presidência. Yunik carrega consigo a missão de manter a paz e o desejo de unificar o norte e o sul. No entanto, essa felicidade não dura muito, pois quem está no auge do poder sempre precisa enfrentar perigos potenciais. Naquele dia, Yunik e sua esposa se preparavam para ir à igreja participar de uma missa pela paz. Como era uma missa para rezar pela paz, Yunik não quis que a equipe de segurança o acompanhasse. Ele não queria parecer um homem amedrontado ao entrar na casa de Deus. Mas Yunik não imaginava que essa seria a decisão mais errada de sua vida, pois havia um plano secreto para assassiná-lo em andamento. Na igreja, muitas pessoas se opunham ao Yunik. Elas gritavam slogans e levantavam cartazes pedindo sua renúncia, pois não desejavam a unificação pacífica entre norte e sul. Ver aquilo deixou Moon-ju preocupada com o marido. Ela entrou na igreja e observou tudo ao redor. No alto, Sanyo registrava a cerimônia de oração. Durante a cerimônia, Sanyo percebeu uma pessoa muito suspeita. Essa pessoa colocou a Bíblia na gaveta e começou a caminhar lentamente para frente. Ele questionou Yunik sobre por que se opunha a eles, mesmo depois de Yunik ter afirmado que o norte e o sul não seriam unificados. Sem esperar resposta, o homem puxou uma arma e atirou, matando Yunik na hora. Moon-ju entrou em pânico e correu em direção ao marido. O assassino tentou disparar novamente contra Yunik, mas Moon-ju se lançou para protegê-lo. Nesse instante, a equipe de segurança entrou, mas foi derrotada rapidamente pelo atirador. O assassino então virou a arma para Moon-ju e quando estava prestes a puxar o gatilho, Sanyo apareceu de repente para detê-lo. A notícia do assassinato de Yunik se espalhou rapidamente. Ele foi levado às pressas para o hospital, mas seu estado ainda era incerto. Pouco depois, o médico informou que Yunik havia falecido. Moon-ju desabou ao receber a notícia. A família de Yunik também não conseguiu suportar a tragédia. Após a morte repentina de Yunik, o mundo político mergulhou no caos. O novo Partido Republicano buscava maneiras de lidar com a situação e preparar as eleições primárias. Contudo, o lugar mais conturbado era a própria família de Yunik. Havia agora 3 viúvas em uma mesma casa, pois seus maridos haviam falecido um após o outro. Antes de falecer, o pai de Yunik havia deixado todos os bens para o neto mais velho, pois a avó não confiava na nora, Ozon. Agora, todos temiam que Moon-ju herdasse tudo. Então, Jun-sang anunciou que se candidataria no lugar do irmão, acreditando que a popularidade do partido dispararia após a tragédia. Ele investigou e tinha certeza de que teria o apoio absoluto do novo Partido Republicano. Contudo, a senhora Ozon questionou o filho sobre quem havia lhe dito isso. Jun-sang revelou que era o presidente do partido Monji, mas sua mãe não acreditava em sua capacidade. Ela achava que Jun-sang serviria melhor como promotor e que se alguém tivesse de se candidatar, deveria ser Moon-ju. Acreditava que por ser viúva, Moon-ju teria grandes chances de ser eleita. Nesse momento, o advogado da família chegou. Ele revelou que 2 semanas antes de morrer, Yunik havia contratado um advogado particular para organizar seus bens. O total em dinheiro ultrapassava 4,4 bilhões, e tudo havia sido deixado para Moon-ju. Além disso, 5 imóveis avaliados em 24 bilhões também haviam sido transferidos para ela. O advogado acrescentou que Yunik ainda possuía alguns bens no exterior, mas não contabilizados. Por isso não podia dar o valor exato. Contudo, acreditava que o restante não era muito relevante. A avó não conseguiu aceitar aquilo, pois se tratava do patrimônio de 3 gerações da família Jang, agora nas mãos de alguém que, para ela, não tinha laços de sangue. Ela chegou a comparar Moon-ju a uma mendiga que teve a sorte de entrar naquela família. Moon-ju, porém, declarou que não sabia absolutamente nada sobre essa herança. Anteriormente, Yunik havia dito que queria organizar os bens antes da eleição. Por isso, entregou seu selo e seu documento de identidade ao representante. A avó continuava a repreender Moon-ju, lembrando que sempre havia se oposto ao casamento com uma nora de origem humilde como ela. Além disso, Moon-ju ainda não tinha dado um filho para a família. Moon-ju respondeu que não era uma mendiga. Ela era filha de uma mãe que havia sacrificado tudo para criá-la com amor e dedicação. O motivo pelo qual entrou nesta casa como nora, sem se sentir humilhada, era porque sua mãe lhe ensinou que o desprezo era apenas um problema dos outros. Enquanto ela vivesse de forma correta, isso bastava. Yunik havia deixado todos os bens para Moon-ju justamente para que ela não fosse desprezada dentro daquela casa. Ozon, porém, achava aquilo injusto, pois também havia contribuído para construir aquele patrimônio, mas ainda tinha dedicado todos os seus esforços ao filho falecido, Yunik. A morte de seu filho já era insuportável. Agora, ver sua nora ficar com tudo era algo impossível de aceitar como mãe. Moon-ju, por sua vez, também não queria ficar com os bens da família Jang. Ela decidiu doar tudo para a caridade e deixar a Coreia. Ao ouvir isso, todos se opuseram imediatamente. Disseram que levariam o caso ao tribunal e reuniriam os melhores advogados. A senhora Oson afirmou que não fazia isso por dinheiro, mas pela honra de uma mãe. Jun-sang tentou seguir Moon-ju para convencê-la. Ele disse que uma disputa judicial não beneficiaria nenhum dos
dos lados. Em vez de Moonju doar para a caridade, sugeriu que doasse para o comitê de sua campanha. Se ele e Moonju se unissem, teriam grande influência. Mas Moonju simplesmente o ignorou. Enquanto isso, Sanyo observava o colar que Moonju havia deixado cair na igreja. Nesse momento, recebeu um telefonema da organização Vansiri. Eles queriam que Sanyo renovasse seu contrato para participar de uma grande missão, proteger uma viúva na Coreia chamada Moonju. Contudo, Moonju não era a cliente direta. Alguém anônimo havia contratado Sanyo para protegê-la em segredo. Moonju nem sabia que estava em perigo. O cliente exigiu que Sanyo fizesse Moonju acreditar que contratá-lo como guarda-costas era a ideia dela própria, sem nunca revelar quem estava por trás. Além disso, queriam informações sobre Moonju, com quem ela se encontrava, sobre o que conversava. Sanyo não aceitou de imediato, pois queria conhecer melhor Moonju. Durante a investigação policial, descobriram que o assassino de Junik se chamava Jong-jun, integrante do Comando de Operações Especiais do Exército. Na casa dele, encontraram muitas fotos e documentos relacionados ao congressista Junik. Parecia que tudo contrariava as crenças de Jong-jun, o que o deixava furioso a ponto de agir daquela forma. Nos últimos dias, Sanyo vinha seguindo Moonju para conhecê-la melhor. Ele percebeu que a morte de Junik havia sido um choque profundo, mas Moonju sabia esconder bem suas emoções. Ela mantinha o hábito de correr diariamente, estava sempre ocupada e mal tinha interesse em comer. Além disso, era um tanto descuidada e não percebia que corria perigo. Moonju não sabia que sempre havia grupos a seguindo de perto. Depois de investigar tudo sobre Moonju, Sanyo recusou a missão da Vansiri, dizendo não estar interessado. Naquela noite, Moonju foi à igreja rezar e conversou com o padre. Lá, pediu que transmitisse uma mensagem ao Sanyo, pois queria falar com ele. Sanyo, que estava no andar de cima, ouviu tudo. No dia seguinte, enquanto Moonju corria, encontrou Sanyo esperando por ela. Ele devolveu o colar perdido, mas, ao mesmo tempo, um grupo de pessoas o seguia. Sanyo percebeu e disse a Moonju para não olhar para trás e agir normalmente. Em seguida, os dois foram embora, mas os perseguidores continuaram atrás. Sanyo pediu que Moonju fosse na frente para que ele lidasse com eles. Nesse instante, outro grupo apareceu, e Sanyo acabou levando Moonju para longe. Os dois subiram uma montanha próxima, enquanto os perseguidores procuravam ao pé dela. Moonju, surpresa, perguntou se Sanyo conhecia aquele lugar. Ele respondeu que conhecia tudo o que não estava nos mapas de Seul: esgotos, túneis, passagens subterrâneas e prédios abandonados. Ele também sabia onde ficavam as rotas de fuga e os esconderijos. Pessoas como ele eram sem pátria. Ali, Moonju perguntou ao Sanyo sobre as últimas palavras do assassino. O homem havia dito que tinha matado um espião. Sanyo não acreditava que fosse loucura. Para ele, havia alguém por trás, manipulando tudo e querendo a morte de Junik. Nesse momento, começou a chover e os dois buscaram abrigo em uma tenda. Sanyo mostrou a Moonju o vídeo gravado na igreja. No vídeo, Jong-jun colocava uma bíblia na gaveta. Sanyo verificou a bíblia e encontrou dentro dela um cartão de visitas em branco. Na parte inferior havia um número de telefone misterioso. Sanyo tentou ligar, mas a ligação dizia que o número não existia. Depois que Sanyo saiu, um grupo de pessoas foi verificar a cabine telefônica. Sanyo concluiu que quem estava por trás daquele cartão era alguém poderoso o suficiente para apagar um número de telefone ou usá-lo à vontade. Ao ouvir isso, Moonju imediatamente pensou na presidente Gong-sin, que já havia pedido para trabalhar com ela. Ela tentou demonstrar confiança em Moonju, mas na realidade era completamente diferente. Sanyo também verificou as câmeras de segurança em torno da igreja. Antes de atacar Junik, Jong-jun havia se encontrado com Jun-sang, que também estava presente ao pé da montanha. Voltando 2 anos no tempo, Sanyo ainda estava no exército, lutando no Iraque. Naquela época, ele ouviu por acaso o discurso de Moonju na ONU. Moonju dizia esperar que um dia o Norte e o Sul se unissem e que as famílias divididas, como a dela, pudessem viver novamente em uma só terra. Estavam separados por centenas de quilômetros, mas para ela eram todos irmãos e irmãs. Moonju acreditava que o povo da Coreia do Norte também merecia ter uma vida digna como os demais. Esse discurso emocionou Sanyo, pois sua família também estava dividida entre o Norte e o Sul. Nesse momento, Moonju procurou o guarda-costas de seu marido, Chong-hui. Ela queria saber por que Junik havia reforçado tanto a segurança, pois parecia estar em alerta contra algo. Chong revelou que, 1 ou 2 meses antes, Junik começou a receber muitas ligações pessoais e também aumentou o número de reuniões de segurança com pessoas desconhecidas, especialmente antes da chegada da embaixadora. Junik parecia muito nervoso. Ele chegou a pedir o dobro de homens na segurança e, de repente, exigiu mudar de rota
mesmo em trajetos muito curtos. Quando Chong-hui perguntou o motivo, Junik respondeu que havia esquilos o seguindo. Ao ouvir a palavra esquilo, Moon-ju imediatamente pensou no cunhado, pois Jun-sang era apelidado de o esquilo violento. Pouco depois, Moon-ju recebeu uma ligação de sua assistente, Miji. Ela estava na casa do assassino e contou que parecia que a família dele estava se preparando para ir embora para algum lugar distante, mas estavam tensos, como se alguém quisesse escondê-los. Miji decidiu segui-los, mesmo sabendo do risco. Moon-ju a aconselhou a não sair do carro até que ela chegasse. Enquanto isso, o padre aconselhava Sanyo a ir embora, pois pressentia que a igreja cairia no caos. Antes disso, o deputado Junik havia deixado um testamento com ele. O padre rezava para que Deus mostrasse a direção certa a seguir. Era uma promessa entre o padre, Junik e Deus. Antes de Sanyo partir, o padre lhe disse uma frase significativa, que ainda poderiam se encontrar novamente. Então entregou-lhe uma garrafa de vinho e pediu que Sanyo voltasse um dia para bebê-la. Sanyo foi até o cais se preparar para partir, mas nesse momento encontrou outro cartão dentro da Bíblia e decidiu voltar. Enquanto isso, Miji já estava no aeroporto seguindo a família do assassino. De repente, um grupo apareceu e a levou à força. Quando Moon-ju chegou ao aeroporto, não conseguiu mais contato com a assistente. Logo depois, recebeu uma ligação de seu cunhado. Era ele quem havia levado Miji. Imediatamente, Moon-ju foi encontrar Jun-sang. Ele perguntou o que ela estava fazendo, e Moon-ju respondeu que só queria saber por que seu marido havia morrido. Jun-sang disse: "A polícia não te informou? Junik morreu pelas mãos de um louco que se opunha à unificação." Moon-ju retrucou, questionando por que ele estava perseguindo Junik. Jun-sang então a confrontou. "Por que você acha que fui eu quem matou Junik?" Ele se apresentou como promotor de segurança nacional e afirmou que estava investigando o irmão, pois acreditava que Junik era um espião. Segundo Jun-sang, ele fazia de tudo para encobrir isso. E se a verdade de que um candidato à presidência fosse espião viesse à tona, e se descobrissem que a força que matou Junik era a Coreia do Norte, uma guerra poderia começar, ainda mais se os Estados Unidos estivessem envolvidos. Ele citou Sanyo como exemplo, um americano, mercenário de elite da empresa militar Vansiri, que mata por dinheiro e até protege criminosos. Por que ele estava na cena do crime? Seria coincidência? Jun-sang declarou que precisava se tornar presidente pelo bem da família, do país e da paz mundial, e por isso encobriria tudo. Moon-ju não acreditava que o marido fosse espião, pois o conhecia muito bem. Ela achava que Jun-sang estava tentando criar provas falsas para acusá-lo. Sem rodeios, Jun-sang ordenou que Moon-ju arrumasse suas coisas e deixasse a Coreia em 24 horas. Ele usava Miji como ameaça. Conectou Moon-ju ao telefone para falar com a assistente. Miji dizia estar bem, pedindo para Moon-ju não se preocupar e não aceitar nenhum pedido de Jun-sang. Moon-ju, porém, prometeu trazer Miji de volta à sua família em segurança dentro de 24 horas. Então avisou a Jun-sang que, se algo acontecesse à assistente, ela não o deixaria em paz. Depois, Moon-ju foi à igreja e ligou para o padre, mas ninguém atendeu. A porta estava destrancada e ela entrou lentamente. Nesse momento, viu o padre caído sobre a mesa. Então alguém se escondeu lá dentro e tapou a boca de Moon-ju, que acabou descobrindo ser Sanyo. Quando Sanyo chegou, o padre já havia falecido. Sanyo aconselhou Moon-ju a sair antes que eles chegassem, porque parecia que estavam procurando algo ali. Assim que Sanyo terminou de falar, um capanga apareceu. Sanyo fechou a porta lentamente e imediatamente atacou o homem. Quando Sanyo perguntou por que ele havia matado o padre, o homem respondeu que as baleias estavam no oceano. Nesse momento, alguém bateu na porta do lado de fora. Enquanto Sanyo se distraía com a batida, o homem pulou rapidamente pela janela para fugir. Imediatamente, Sanyo abriu a porta secreta do armário do padre e levou Moon-ju consigo. O diretor foi pessoalmente ver a senhora Ozan. Ele estava muito grato pela ajuda que a família Ozan havia dado a seu segundo filho no passado. A senhora Ozan havia providenciado médicos e pago por toda a cirurgia. Por isso, ele decidiu revelar uma informação importante à senhorita Ozan. Disse que tinha informações de um oficial de inteligência do vice-secretário de Estado dos Estados Unidos, chamado Miller. Miller era procurado pelo FBI por vazar segredos de Estado e violar a lei de espionagem. A pessoa com quem Miller se correspondia era o congressista Junik. O diretor vinha seguindo Junik Oson desde antes de sua morte, porque suspeitava que Junik fosse um espião trabalhando com a Coreia do Norte. Ozan não conseguia acreditar. O diretor aconselhou Ozan a ter cuidado porque a casa estava grampeada. Quando ela perguntou se era obra do presidente Jung-sin, ele se recusou a responder. Em seguida, entregou a Ozan o dossiê de Sanyo. Também a alertou para ter cautela com Sanyo, pois a organização para a qual ele trabalhava só se importava com dinheiro. Era impossível saber de quem Sanyo recebia pagamentos e quais eram os planos dessas pessoas. Enquanto isso, Sanyo revelou a Moon-ju que aquele era um túnel da época da ocupação japonesa e que existia uma rede subterrânea que ligava o norte e o sul da Coreia. Pouquíssimos sabiam disso, apenas ele e o padre. Moon-ju ouviu que Sanyo era mercenário de uma empresa militar privada chamada Vansiri. Sanyo explicou que os contratos eram renovados a cada 1 ou 2 anos. O contrato dele havia terminado 1 ano atrás e ele não o renovou. Moon-ju perguntou se tinha sido coincidência Sanyo estar perto do local onde Junik e o padre morreram.
Sanyo não respondeu. Ele mostrou a Munju outro cartão de visitas encontrado dentro da Bíblia. Sanyo acreditava que o padre havia sido envenenado, pois havia uma marca de agulha na mão dele. Esse método era impossível para pessoas comuns. O padre planejava revelar os últimos desejos de Junik na missa do dia seguinte. Exatamente o que Junik pretendia anunciar no dia de seu assassinato. Sanyo encontrou a garrafa de vinho que o padre havia prometido entregar a ele. O nome de Sanyo estava claramente escrito na garrafa. Quando abriu, havia algo dentro, como suspeitava. Uma carta de Miller para Junik, junto com uma foto de satélite de um submarino nuclear norte-coreano. Era uma embarcação de 10.000 toneladas e 140 metros de comprimento, capaz de carregar 128 ogivas nucleares. O governo dos Estados Unidos estava extremamente preocupado com isso. O Departamento de Defesa ligou para repreender o vice-secretário de Estado Miller, porque anteriormente ele havia informado que o submarino construído pela Coreia do Norte pesava apenas 3.000 toneladas. Após saber do incidente, o presidente dos Estados Unidos convocou uma reunião de emergência. O exército planejava atacar 40 instalações nucleares norte-coreanas. Naquele momento, Miller temia que a guerra estourasse. Ele tentou convencer o ministro da Defesa a adiar o ataque, pois milhões de vidas estariam em risco, mas suas palavras foram ignoradas. Sem alternativas, Miller enviou uma carta ao Junik pedindo ajuda. Todos os aparelhos eletrônicos de Miller estavam sendo monitorados. Munju lembrou que Miller havia feito doutorado com seu marido. Ela tinha certeza de que Junik pretendia publicar a carta naquele dia para evitar a guerra. No dia seguinte, Sanyo e Munju saíram do túnel por um caminho na floresta. Ali, Munju já não precisava mais da ajuda dele, então os dois decidiram se separar. Antes de partir, Sanyo entregou a Munju um colar, chamando-o de o padroeiro dos guerreiros. Depois disso, Munju se encontrou com a presidente Jang Sin e mostrou a carta na esperança de evitar a guerra. A presidente culpou Junik por não ter queimado a carta após lê-la. Caso contrário, não teria tido um fim tão trágico. Imediatamente, Jang Sin queimou a carta na frente de Munju e a aconselhou a se retirar, dizendo que lidaria com a situação. A presidente Jang Sin declarou que a guerra é um jogo para loucos, não diplomacia. Mesmo que gritemos por uma solução pacífica, ninguém ouvirá. É preciso escolher um lado e encontrar uma forma de mudar. E é claro, ela ficaria ao lado dos Estados Unidos. Jang Sin sabia muito bem que quem atacou Junik era a própria América e usaria essa brecha para se aproximar dos norte-americanos. Por fim, Jang Sin aconselhou Munju a deixar a Coreia o quanto antes. Enquanto isso, Sanyo estava em um navio a caminho da China. A partir dali, Sanyo poderia ir para a Coreia do Norte para se reencontrar com sua família. Na China, Sanyo deu dinheiro às pessoas que ajudavam fugitivos, e elas preparariam o navio e lhe mostrariam o caminho. No entanto, quando Sanyo chegou ao porto, alguém o informou de que ele não poderia seguir, pois nos últimos dias os soldados da Legião da Tempestade estavam por toda parte. Sanyo imediatamente se virou para perguntar às pessoas que o guiavam, mas elas apenas disseram para ele ir, que estava tudo bem. Assim que terminaram de falar, tiros ecoaram e um navio começou a ser alvejado. Sem outra escolha, Sanyo entrou em contato com a organização Vansiri. Ele aceitou o trabalho de proteger Munju a pedido de um cliente secreto. Do outro lado, Munju foi até Osan. Lá, Munju perguntou por que sua mãe era tão contra o casamento de Munju com Junik. Ela respondeu que queria encontrar para seu filho uma mulher feliz e calorosa. Enquanto Munju era uma jovem sombria e fria, Munju havia vivido o suficiente para perceber que aquela casa, na aparência, parecia ser comandada por seu sogro, mas quem realmente decidia tudo era a senhora Ozani. Ela revelou que, antes de aceitar o casamento, havia pesquisado profundamente sobre Munju. A mãe de Munju havia criado a filha sozinha nos Estados Unidos, trabalhando em um salão de unhas, limpando hospitais e atuando como caixa em um supermercado. Antes de falecer, a mãe de Munju foi cuidada em casa por Junik. Depois que Munju se tornou famosa por seu discurso em uma conferência modelo das Nações Unidas na faculdade, a senhora Ozan viu por acaso uma entrevista dela. Nela, aparecia um jovem que pendurava a bandeira coreana em seu quarto e estudava com dedicação. Um verdadeiro patriota raro. Ozan investiu na carreira política de Junik, mas sentia que seu filho carecia de algo. Quando percebeu que esse algo era patriotismo, decidiu aceitar Munju como nora para compensar essa falta. Baseando-se no que Ozan disse, Munju pensou que quem deveria concorrer ao cargo não era Junik, mas ela própria. Munju sabia muito bem que Ozan havia planejado tudo para transformar Junik em um candidato de potencial. Se Ozan apoiasse agora a candidatura de Munju, teria a chance de recomeçar a partir dessa posição. Munju prometeu que, se vencesse, deixaria todos os bens de Junik para Ozani. Esta sabia muito bem que o sonho de Munju era tornar-se presidente. Quando estava na escola, Munju já havia escrito esse sonho em seu boletim. Assim, Ozan aceitou a
a proposta feita por Moonju. O primeiro passo que Moonju queria que Ozan desse era ligar para Jun a fim de libertar Mi-ji imediatamente. Ao mesmo tempo, Moonju exigiu que Jun Sang se retirasse da eleição. Ele deveria deixar a Coreia nas próximas 24 horas. Moonju foi então procurar seu professor, Do-jin, e não conseguiu segurar as lágrimas. Do-jin também sabia o quanto Moonju vinha reprimindo suas emoções desde a morte de Junik. Lá, Moonju revelou ao professor que precisava descobrir a razão da morte de Junik. Se havia algo pelo qual ele havia arriscado a vida, ela completaria por ele. Moonju admitiu que, enquanto Junik estava vivo, não o havia amado o suficiente, embora soubesse que ele tinha sido um marido extremamente maravilhoso. O senhor Do-jin revelou que Junik o havia procurado um mês antes. Junik lhe mostrou uma carta de um amigo na América e pediu que ele entrasse para o comitê de campanha responsável pela política de unificação. No entanto, ingressar no Partido Republicano deixou Do-jin muito preocupado. Ele também estava planejando mudar-se para a Argentina, pois já estava cansado daquele país onde as pessoas amavam mais o ódio do que a paz, amavam facções e gostavam de divisão. Ao ouvir isso, Moonju decidiu anunciar sua candidatura à presidência. Embora Moonju tivesse estudado até o nível de doutorado, tudo o que possuía era graças aos ensinamentos de Do-jin. Por isso, Moonju queria que ele permanecesse para apoiá-la nessa jornada. Moonju também expressou seu desejo de compreender melhor a situação da Coreia do Norte, assim como as ações que seriam tomadas, pois o entendimento e as previsões de Do-jin sempre se mostravam certeiros. Do-jin acreditava que a guerra provavelmente era inevitável. A Coreia do Norte possuía armas nucleares e os EUA não poderiam intervir nessa situação. Moonju seria apenas mais uma vítima esmagada pelas rodas da história. No entanto, Moonju estava confiante de que poderia mudar tudo. A foto que registrou o momento em que Moonju protegeu corajosamente o marido do tiro do assassino estava causando uma comoção na mídia. A imprensa nacional e estrangeira noticiava sem parar sobre Moonju, todos discutindo a possibilidade de Moonju herdar o legado político do marido. Moonju se encontrou com seu cunhado, Jun Sang, com o objetivo de forçá-lo a se retirar da eleição. Ela mostrou a ele um vídeo em que Jun Sang agredia a própria esposa. Moonju revelou que já havia conversado com sua cunhada e que ela concordou em testemunhar. Quando Jun Sang assistiu ao vídeo, percebeu também que sua mãe estava ao lado de Moonju. Embora estivesse furioso, ele não pôde fazer nada. Moonju entregou a ele uma passagem de avião para a Alemanha. Jun Sang, ressentido, disse que ela também deveria tomar cuidado, porque quando voltasse não retornaria de mãos vazias. Enquanto isso, a senhora Ozani também se encontrou com o presidente do novo Partido Republicano para forçá-lo a retirar Jun Sang e apoiar Moonju. Ozan revelou que, antes de seu marido falecer, ele havia deixado para ela um gabinete com várias gavetas, sendo que em uma delas estava escrito o nome do presidente Mang. Ela mostrou ao Mang fotos de sua filha ilegítima e disse que, se isso viesse a público, sua carreira política acabaria. Assim, ele foi obrigado a ajudar Moonju em sua campanha. A senhora Ozani passou a se reunir continuamente com outros políticos, com a esperança de transformar Moonju em um fenômeno, até mesmo em uma lenda do novo Partido Republicano. 6 dias antes do anúncio oficial de sua candidatura, Moonju inesperadamente subiu para o primeiro e o segundo lugar nas pesquisas. Chan Hui decifrou o computador e o celular de Jiang X. Ele descobriu um histórico de múltiplos acessos a um site de e-mails seguros, um serviço criptografado com servidores na Suíça. Nem mesmo o FBI conseguia acessar aquelas informações. Nesse momento, Ozani chegou porque não conseguia falar com Moonju por telefone. Moonju explicou que havia deixado o celular de lado porque recebia ligações demais. Ozan já tinha preparado tudo para Moonju e o próximo passo seria ela se apresentar em público. No domingo, Moonju seria anunciada como candidata na praça. Ozan queria que Moonju fizesse todos chorarem por ela. Entregou a Moonju o discurso que deveria fazer no evento e pediu que ela marcasse os trechos em que deveria chorar. Moonju precisava treinar bem antes do domingo. Naquela noite, o Sr. Monji ligou para a senhora Ozani. Ele ouviu que muitos americanos haviam entrado no país para aguardar o anúncio da eleição e temia que Moonju corresse perigo naquele dia. Em outro lugar, Sanyo foi até a organização Vansiri para assinar o contrato. Ethan mandou trazer o equipamento e as armas de que Sanyo precisava e revelou que o agente de inteligência Billy Gray havia chegado a Seul no dia anterior. Ethan ouviu dizer que Billy Gray pretendia mostrar algo diante das câmeras. Logo depois, Sanyo foi até a praça onde seriam anunciados os candidatos à eleição, em busca de um local adequado para posicionar um rifle de precisão. Enquanto isso, Moonju recebeu uma ligação da presidente. Ela disse que não se importava se Moonju se tornaria presidente na próxima eleição ou não, mas que enquanto ainda estivesse no cargo, tinha seus próprios planos. A senhora Jong-sin
avisou Moonju que, se ela tentasse atrapalhar seu caminho, eliminaria Moonju imediatamente. Moonju admitiu que não tinha intenção de confronto, mas Moonju acreditava que a senhora Jong-sin não conseguiria impedir a guerra. A senhora Jong-sin revelou que os Estados Unidos não apoiavam Moonju para se tornar presidente. Ela aconselhou Moonju a ter cuidado, dizendo que isso vinha de sua preocupação por ela. O domingo também chegou. O primeiro passo que Moonju deu, de acordo com o roteiro da senhora Ozan, foi ir ao memorial de seu marido. O que Moonju mostrou a todos foi transmitido ao vivo nos canais de TV. Moonju recebeu muito apoio do povo. Milhares de pessoas a cercaram e gritavam seu nome. Na praça, a segurança também estava sendo reforçada sob a direção de Chong-Roy. Sanyu também estava preparando tudo caso Moonju fosse assassinada. Nesse momento, Sanyu recebeu uma mensagem da organização informando que haviam identificado o coreano que acompanhava Billy Gray. O nome dele era Dustin, um especialista em explosivos formado em contato. Sanyu imediatamente foi encontrar Chan-Roy para discutir o assunto urgente. Chan-Roy também reconheceu rapidamente Sanyu como o garoto da igreja. Sanyu pediu ao Chan-Roy que impedisse Moonju de entrar no trem. Logo após Sanyu ser conectado com Moonju, ele a aconselhou a descer do trem, mas já era tarde demais. Assim que o reparador de assentos saiu, Moonju se sentou na cadeira onde havia sido colocada a bomba. Sanyu aconselhou Moonju a não se levantar. Chan-Roy percebeu que algo sério havia acontecido e pediu para desligarem a transmissão ao vivo. Segundo a experiência de Sanyu, poderia ser uma bomba de pressão. Se fosse uma bomba com temporizador, explodiria em um horário programado. Sabendo que a próxima estação era em Asan, Sanyu correu até lá. Moonju pediu à sua assistente, Miji, que aconselhasse todos os passageiros do vagão a se moverem para outros vagões. Sanyu acelerava na estrada porque o tempo era mais precioso que ouro. Quando o trem parou na estação, Sanyu chegou a tempo. Ele usou uma faca para abrir o assento e, de fato, havia uma bomba embaixo. Essa bomba estava conectada a outra na fileira de assentos da frente. A polícia também chegou rapidamente. Quando Sanyu perguntou, soube que a equipe antibombas demoraria mais 10 minutos para chegar. Não havia outra escolha. Sanyu teria que lidar com isso sozinho. Ele enfiou a faca e cortou o fio que ligava as duas bombas. O próximo passo foi Sanyu trocar de lugar com Moonju. Ele agiu com extrema delicadeza, evitando que a bomba explodisse. Depois, tranquilizou Moonju dizendo que logo estaria fora dali. Quando Moonju saiu do trem em segurança, Sanyu esperou o momento certo para a bomba explodir. Com a câmera conectada ao smartwatch, todos observavam com a respiração presa. Quando a bomba estava prestes a disparar, Sanyu pulou e agarrou o bagageiro. Então, as duas bombas pareciam explodir ao mesmo tempo. Instantes depois, Moonju suspirou aliviada ao ver a silhueta de Sanyu pela janela. Seu corpo estava coberto de ferimentos. Após o incidente, a polícia aconselhou Moonju a cancelar a agenda restante. Porém, Moonju insistiu em continuar, já que todos haviam se preparado com tanto cuidado para aquele dia. Quando a noite chegou, Moonju já estava na praça. Ela avançou confiante diante de milhares de apoiadores, enquanto Sanyu continuava sua missão de protegê-la. De forma inesperada, Moonju não leu o discurso preparado pela senhora Ozan. Em vez disso, contou sobre sua jornada desde a América até estar ali. Colou a bandeira da Coreia na frente de sua mesa. Moonju havia experimentado a dor da perda quando seu marido morreu injustamente, um homem que carregava o desejo de paz e reunificação entre Norte e Sul. Pouco antes, Moonju havia se sentado sobre uma bomba para chegar ali. Essa bomba tentou impedi-la, mas não conseguiu. Foi o povo que a trouxe até ali. Com a missão da paz, Moonju poderia criar uma grande unidade que todos desejavam. Ela não temia nada, não pararia por um momento e sempre olharia para a esperança, para caminhos de paz e famílias felizes. Para proteger tudo isso em paz a partir de agora, ela anunciou que concorreria ao 22º mandato da República da Coreia. Todos vibraram com o discurso. A senhora Ozan não pôde conter um sorriso de satisfação com a nora. Enquanto isso, Chan-Hui sentiu que presenciava um momento histórico. Moonju lançou um olhar ao Sanyu, como se soubesse que ele estava ali, e lhe agradeceu sinceramente. Mais tarde, naquela noite, Moonju foi silenciosamente até a igreja. Ao mesmo tempo, Sanyu também apareceu. Moonju não esqueceu de perguntar sobre seu estado, mas ele respondeu que era apenas um arranhão. Moonju realmente se perguntava por que Sanyu sempre estava presente nos momentos mais importantes. Após o incidente com Junik e o padre, Sanyu já suspeitava que a próxima em perigo seria Moonju. Alguém estava enviando uma mensagem de que qualquer um que tentasse impedir a guerra teria o mesmo destino. Sanyu acreditava que a equipe de segurança de Moonju não poderia ajudá-la. Ele já havia renovado seu contrato com Vansiri e acreditava que ninguém poderia protegê-la melhor do que ele. Mas Moonju ainda se perguntava como poderia confiar nele. Sanyu a aconselhou a investigar as batalhas em que participou, ou, se necessário, monitorá-lo. Moonju era quem queria parar a guerra, e isso também era o que Sanyu queria. Ele tinha uma missão que o padre lhe havia confiado. Moonju disse ao Sanyu que ela era quem tinha o poder de decidir, e que ele teria que seguir muitas condições em suas ordens.
ordens. Sanyo entendeu, mas deixou claro que, em emergências, Moonju teria que ouvi-lo, e ele seria o líder. Sem hesitar, Moonju aceitou contratá-lo como guarda-costas. Ambos precisavam um do outro para alcançar seus objetivos. Assim terminou o terceiro episódio da série Tempest 2025. Muito obrigado pela sua atenção e até os próximos episódios. Um beijo e tchau, tchau.